Posso, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Aleluia. Salmo 30. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Para o Senhor. Irmãos, antes de nós entrarmos aqui na palavra, eu queria contar um breve testemunho. Não sei se os irmãos estão conseguindo me escutar direito. Eu senti que a minha voz está muito grossa. Acho que deve estar um pouco rouco. Então, eu trabalhava com incrédulos, com ajudantes que não serviam ao Senhor e não edificavam o meu trabalho. Porque você trabalhar com uma pessoa que não professa por mesma fé é diferente do que quem você trabalha com uma pessoa que professa a mesma fé. Tem a mesma sintonia, vocês estão entendendo? Então, quando Deus colocou no meu coração em convidar a Paula para trabalhar comigo, olha, tem modificado bastante a minha vida. Quero confessar que eu tenho me policiado, eu tenho me estressado menos, né, filho? Me estresso às vezes, mas não. Eu me estressar porque no trânsito é muito complicado, é difícil a gente não se estressar. É muito difícil. Então a Paula ela tem me ajudado bastante na área espiritual, na área familiar, que é o principal também, né? Tem me policiado e graças a Deus o trabalho tem prosperado. O trabalho tem prosperado em relação à minha vida espiritual. Tem crescido bastante por causa do Espírito Santo ter usado ela para estar comigo, né? Então, é muito bom quando a gente tem esse apoio. É muito bom quando a gente tem esse apoio, né? A família, como a Demetria estava falando aqui. É bom demais quando Deus ele usa alguém da sua família para te levantar, muitas das vezes, quando você está caído, quando você está triste, quando você está esmurecido, né? Como diz o Matuto. Então, louva a Deus, né, por esse fato que é acontecido. Ela hoje está trabalhando comigo e peço a Deus que permaneça, pelo menos até eu tire o concurso. Eu confio de que Deus vai nos abençoar mais ainda, passando nesse concurso da prefeitura, em nome de Jesus. Então, Salmo 30, apenas um versículo. Vamos ver o versículo 5. Glória a Deus. Apenas um versículo. Um versículo muito conhecido e que muitas das vezes nós temos entendido mal esse versículo bíblico, né? Que diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura para a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos N motivos para estar aqui e agradecer a Deus, para trazer as nossas petições, as nossas ações de graça,
até o altar de Deus. Nós temos N motivos, como a irmã Demétria falou aqui. Só em nós estarmos vivos, só em um fôlego de vida estar ainda em nós, já é um motivo de agradecimento ao Senhor. Porque muitos não conseguiram, passaram por uma pandemia, passaram por várias doenças que esse mundo traz, como a Bíblia diz, que pragas irão chegar à nossa tenda. E muitas pragas chegaram em tendas de pessoas que não conseguiram sobreviver. Porque Deus, Ele está na nossa tenda, como diz o Salmo 91, nos protegendo e pedindo que viéssemos a sucumbir em função dessas mazelas que acontecem no dia a dia. Então nós temos tais motivos para estar aqui. E nós estamos aqui justamente por esses tais motivos. E o principal dele é a ponte que o Senhor Jesus construiu para a nossa salvação. Porque essa ponte lá no início, em Gênesis, tinha sido destruída, tinha sido quebrada, por causa da desobediência do homem. Quando eu digo homem, o homem e a mulher desobedeceram a Deus, não ouvindo a voz do Senhor. Foi destruída, foi quebrada. Mas o plano de Deus era a vinda do Filho dele para a reconstrução dessa ponte, para que nós viéssemos novamente a ter acesso a Deus e consequentemente a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi, ele, no versículo 5, ele se encontrava em uma situação de perigo, de tribulação, em toda a sua vida. Diz a Bíblia que, por causa de alguns problemas que aconteceram com ele, ele não teve mais paz, pelo menos até a estadia dele nesta terra. Foi encontrado paz em Salomão, mas por algum tempo. Por algum tempo. E quando Davi, ele nos diz sobre o choro, pode durar uma noite, ele está querendo dizer aqui, que quando eu e você, nós passamos por situações de tribulações, de perigos, até medos, desespero, que muitas das vezes temos passado, e parece que esses momentos, eles demoram a passar, sabe? E não é pouco não, parece que ele demora muito a passar. Por isso que Davi diz que o choro, ele pode demorar uma noite, mas é uma noite muito longa, muito longa. E ele traz à memória aqui a sua experiência pessoal. Nada melhor que eu e você aprender de uma pessoa que passou por esses problemas. E na vida espiritual, muitas das vezes, nós temos que atentar para alguém que é muito mais espiritual do que nós, para que nós venhamos a crescer espiritualmente. E Davi, apesar dos seus defeitos, apesar dos problemas que houve com ele ainda continua sendo um homem de Deus. Continua sendo um homem de Deus, porque o Espírito dele
observá-lo, nós vamos contemplá-lo também, nós vamos dar as mãos para Ele também, nós vamos vê-lo lá em cima. Ele mesmo tinha tido várias situações difíceis. Davi passou por muitas noites de escuridão, noites de medo e de desespero. Imagina aí aquela situação onde Betseba estava esperando o filho, e quando nasceu o filho, adoeceu, e ele desesperado ali, rogando ao Senhor para que o Senhor poupasse a vida daquele menino, e não foi atento à sua oração. O filho veio a falecer. Imagina essa noite de desespero que ele passou, e que muitas das vezes nós passamos por essas noites quando o nosso filho está doente. Eu não posso ver a Isabela tossir, eu fico logo desesperado, vou levar essa menina no hospital, me chama de hipoquenta. Para mim não é novidade esse nome aí. A preocupação que nós temos com nossos filhos. Não que ela não tenha, ela tem, mas ela é mais, como é que se posso dizer, cabeça no lugar do que eu. Eu já sou mais reativo, é assim. Eu sou mais reativo para uma situação. Então muitas das vezes nós passamos por esse problema que Davi passou. O problema de Davi é que a criança, o filho dele, faleceu. Mas foi por causa de um problema maior que ele cometeu. Mas nem por isso deixou de ser um homem de Deus. Não sei se os irmãos estão entendendo. Mas ele mesmo se anima, faz uma espécie de auto-encorajamento na parte seguinte do versículo, onde ele continua, quando diz: mas a alegria vem pela manhã. O que ele quer dizer com isso? Está dizendo aqui que, por mais que nós achemos que nunca vai terminar, ou o sofrimento que muitas das vezes nós passamos aqui, que é intenso, e que demora para acabar, ele fala que num determinado momento um novo dia virá. Um determinado momento o sol vai nascer outra vez. Ou seja, o livramento de Deus vai nos alcançar. O Salmo 23, ele foi escrito pelo mesmo Davi. Ele nos lembra que quando passamos pelo vale do quê? Da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum. Por quê? Porque sabemos que o Senhor é conosco. O Senhor é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Ele vai estar sempre presente em nossa vida. A noite não dura para sempre. Ela não dura para sempre. Temos que entender isso. Porque a alegria, ela vem pela manhã, e com ela um novo dia. Ou seja, vem a luz e arranca toda a escuridão que
que afasta todo medo e desespero. No livro de Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 ao 23, essa passagem, eu e você, se nós formos refletir nessa passagem bíblica, nós podemos perceber algo notável. Mas também, essa passagem, o teor, o contexto dessa passagem se usa em vários momentos da Bíblia. Se você for estudá-la, né, e ver o contexto, ela é usada em vários momentos da Bíblia. Porque o significado de um novo dia, um amanhecer, ele traz a ideia de uma renovação, de um novo começo. Percebemos também que no Novo Testamento, a figura do choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus, ele falou para os seus discípulos que eles iriam sentir tristeza. Ele falou: olha, vocês vão sentir tristeza, vocês vão chorar, mas que ele, Jesus, iria transformar essa tristeza, esse choro em alegria. Por mais que nós tenhamos chorado, por mais que nós tenhamos sentido tristeza por toda a situação que nós passamos desde a época que nós nos convertemos até agora, nós não podemos esquecer de maneira nenhuma que o Senhor está no controle. O Senhor é que nos livra, o Senhor é que nos fortalece, e Ele é quem nos liberta de todas essas mazelas, como eu falei agora há pouco. É por isso que nós hoje estamos aqui, prestando ações de graça ao Senhor. Porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, se não fosse o Senhor, meus irmãos, eu digo uma coisa a você, vou falar por mim, tá? Se não fosse Deus na minha vida, o primeiro momento em que o camarada, há tantos anos atrás, pegou a arma e colocou aqui na minha frente, se não fosse o Senhor, o propósito do Senhor na minha vida, lá ali mesmo eu já tinha, como diz o camarada lá no Piauí, descido de costas para o chão. Deus, Ele teve um propósito na sua vida, na minha vida, e até hoje Ele cumpre com esse propósito. Quando nós estivermos lá diante dEle, Ele vai dizer certamente no nosso rosto: olha, valeu a pena investir em você. Valeu a pena. Porque nós temos tido perseverança na presença dEle. Por mais que as lutas sejam grandes, sejam constantes, mas temos tido perseverança. Hoje nós somos, como é que chama aquelas pessoas que, mesmo que muitas se disparam, mas nós continuamos aqui, como é que chama esse tipo de pessoa? Remanescentes. Hoje nós somos os remanescentes dessa igreja. Porque quando nós estamos aqui com 7 anos, filho. 6 anos aqui na Filadélfia. Não, na Filadélfia 4 anos. 4 anos? Nós estamos 4 anos aqui na Filadélfia. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, essa igreja era lotada. Era lotada de gente, até cair na cadeira, eu caí ali.
até cair da cadeira, eu caí. Mas Deus é bom. Mas aí, porque nós que somos remanescentes, nós que estamos aqui, nós sabemos que Deus ainda continua nessa casa. Nós sabemos disso. Eu não preciso de maneira nenhuma esperar que Deus venha, sabe, colocar uma bênção magnífica na minha vida para achar que Deus não está aqui. De maneira nenhuma, Deus está aqui também. Porque aqui tem pessoas que clamam a Ele. A Bíblia diz que aquele que chama a Ele, aquele que o busca, ele se deixa encontrar. O problema de muitas pessoas, eu tenho que falar, eu tenho batido nessa tecla porque infelizmente é a verdade. O problema de muitas pessoas desistirem é sua inconstância, é sua falta de perseverança, até fidelidade a Deus. Aí vem que as coisas não acontecem, aquela igreja ali é morna. Morna é ele. Aleluia. Morna é ela. Glória a Deus. Eu quero ver fogo. Olha, a mata Amazônia está pegando fogo direto. É só ir lá que tem fogo direto. Ali no anel viário ali até bateu carros ali por causa do fogo que botava lá. Quer ver fogo é lá. Porque o único fogo que eu conheço de Deus é o fogo consumidor, né? Consumador. Esse aí eu não queria ver não. O fogo consumador de Deus eu não queria ver não. O fogo de Deus que há de nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E é por obra dele que até hoje nós estamos em pé diante de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que pensa, não é nem que está em pé, que pensa em estar em pé. Então, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual e nunca esmorecer, porque a alegria vem pela manhã. O Senhor nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos desamparar e não vai permitir que pereçamos diante dos nossos desafios. Mas por quê? Será porque eu e vocês somos fortes? Não. Será que é porque vocês são muito espirituais? Não. É porque o Senhor é conosco. Nós não sabemos, se nós formos olhar lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, nós vamos encontrar uma mulher chamada Ana. Uma mulher que passou um bom tempo com a sua noite chorosa, porque primeiro ela não poderia gerar filhos, segundo ela convivia com as humilhações, convivia com as críticas do povo daquela cidade, até mesmo da outra mulher do seu marido, Penina. E ela convivia com aquilo dali. Você imagina a pessoa não poder ter filho, né? E lá em Israel, quem pesquisar isso vai entender que lá em Israel quem não podia ter filhos era vergonhoso para
E era uma vergonha para ela. Aquilo ali para ela era o fim do mundo. Não poder dar alegria para o esposo dela. Já a menina não. Era festa, a mulher era igual a coelho. Só pá, 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 pá. Mas Ana. Então, esse desespero foi crescendo, essa angústia foi tomando a vida dela, ao ponto dela chegar lá no templo e ficar chorando e orando em espírito, mas chorando bastante, ao ponto do sacerdote achar que ela era uma bêbada, estava embriagada. Mas ela, contando o seu desespero para o sacerdote e entendendo o sacerdote a situação dela, filha, te preocupa não, vai para casa, o Senhor viu a tua petição, ou seja, a tua alegria vai vir pela manhã. E o que foi que aconteceu? Ela teve Sansão, não, Samuel, teve Samuel e dedicou Samuel à obra do Senhor. E desde então ela começou a ter mais filhos. Olha que maravilha! A alegria veio pela manhã. Então o choro de Ana significava os anos de constrangimentos e humilhações em que passava diante de seus familiares e até mesmo do sacerdote Eli. Tudo parece crer que foi através de um voto posicionado por sua fé que trouxe a alegria que somente no Senhor é encontrada. Você vê que muitas pessoas procuram a alegria aí fora, uma alegria passageira, uma alegria momentânea, e não entendem que a alegria verdadeira somente se encontra no Senhor. Fora dele é uma tristeza só. Não existe uma alegria fora do Senhor. Não existe. Então, assim como Davi, como Ana, nós podemos passar por muitas provações, muitas noites de choro, mas cada lágrima derramada, cada cabelo caído da nossa cabeça, cada calo que cresce nos pés daqueles que estão em Cristo, que o servem, que anda no seu dia a dia fazendo a obra dele, e confiam no Senhor, verão um novo amanhecer. Eles verão, ou nós veremos, a alegria vindo pela manhã. Isaías capítulo 30, versículo 1 ao 20. Aleluia. Fala também do 19: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-te responderá.
Não tem jeito. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós colocamos a nossa fé a serviço de Deus, por mais que o nosso choro seja intenso, Deus vai nos confortar. Não tem jeito. Não tem essa de dizer, não, eu vou sofrer para sempre, não. Não existe isso. Deus vai estar e sempre estará no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, se o choro pode durar uma noite, quanto tempo pode durar a alegria de um crente? Imagina aí, o crente que serve a Deus, que está sempre na presença do Senhor, quanto tempo pode durar a alegria dele? Eu posso dizer que até lá em cima a alegria dele vai estar duradoura, ou seja, vai ser para sempre. A alegria de um crente pode durar a vida inteira. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 22, o Senhor diz: e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Quando a alegria, meu irmão, minha irmã, está no Senhor, ninguém pode tirar. O inimigo de nossas almas, ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Mas por quê? Porque nós sabemos aquilo que nós temos que crer. Nesse mesmo versículo, só que no versículo 24, nesse mesmo capítulo, só que no versículo 24, o Senhor Jesus, ele disse: até agora nada tem despedido em meu nome. Aí ele fala: pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aleluia. Sabe o que ele está querendo nos ensinar aqui, meus irmãos? Ele está ensinando aqui, por meio de seus discípulos, né? Quando ele ensina aos seus discípulos, ele está nos ensinando também. Ele está nos ensinando sobre pedir e orar em nome de Jesus. Porque quando oramos em nome de Jesus, nós temos a promessa de que tudo o que nós pedimos será dado. Mas para aí, espera lá. Tudo entre aspas, tá? Porque se pedirmos segundo a sua vontade, nós podemos esperar. Sabe por quê? Porque a noite durará apenas pouco tempo. Lembra, para quem leu essa passagem bíblica, do caso de Ezequias, do rei Ezequias, que o Senhor mandou Isaías ir para lá e falar que ele ia morrer, que ele arrumasse a sua casa? Só naquele momento ali, ele chorou amargamente, virou para a parede e começou a orar a Deus e chorar. E Deus se compadeceu dele e mandou o profeta voltar. Olha, fala para ele que ele não vai mais morrer, ele vai ser curado da doença. Aquela noite ali durou apenas pouco tempo. Pouco tempo. Até porque o rei Ezequias era um homem que servia a Deus, teve os seus percalços, os seus problemas do dia a dia, na sua trajetória, como nós temos hoje.
Mas Deus teve misericórdia do rei, assim como Ele tem de todos nós. Então, se nós pedirmos segundo a sua vontade e não da nossa, porque muitas das vezes nós pedimos por nosso próprio deleite, não é? Para nossos próprios prazeres, aí realmente Deus ele não faz essa vontade, porque Ele conhece o coração de cada um, Ele conhece o meu e conhece o seu coração. Então, quando pedimos segundo a sua vontade, nós podemos esperar, pois a noite durará apenas um pouco, pois a alegria será permanente. Quando pedimos segundo a vontade do Senhor, a nossa alegria será permanente, ou seja, ela será eterna. Nós gozaremos dessa alegria até mesmo lá em cima, quando formos arrebatados, porque estaremos com o próprio Cristo. Para que a alegria maior do que essa, onde a Bíblia diz que lá não haverá choro. Olha que maravilha! Não haverá mais choro. Onde a Bíblia diz que até o leão irá ficar pertinho do cabrito, da ovelha, do boi, e não vai acontecer nada. Você já imaginou isso? Você já, uma noite você dormindo, se sonhou já estando lá em cima com Jesus, e a alegria para sempre de estar na presença dele? Porque isso eu imagino todos os dias. Todos os dias. E como o irmão Remo viu aqui na palavra inicial, né? Ao vencedor, nós que somos remanescentes, e que eu oro muito a Deus, que assim permanecemos até a vida do Senhor, porque Ele diz: ao vencedor dar-te-ei a coroa, para que nós possamos estar alegres quando o Senhor voltar e receber a coroa do Senhor, e estarmos ali diante dele, nos alegrando no Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.